para a sua transformação interior. Boa tarde, queridas ouvintes. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou o J.A.P. Filho, professor, autor, maçom grau 33, e está começando agora mais um Sabedoria Oculta, um espaço de reflexão, espiritualidade e conhecimento. Esse programa ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que habita em si. E no programa de hoje, eu convido você a atravessar comigo as páginas ocultas dos evangelhos e a perceber que muitas vezes passa desapercebido aos olhos comuns. Vamos desvendar e compreender o significado esotérico dos números nos evangelhos sinópticos e na história de Jesus. Então, o programa de hoje ele é continuação do programa da semana passada, onde nós estamos realizando um olhar mais aprofundado a respeito da simbologia oculta presente nos evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a partir de agora, cada detalhe deixa de ser apenas um relato bíblico para se tornar um código espiritual e um convite à transformação. A interpretação da vida de Jesus ela pode ser melhor entendida tendo em posse as chaves da numerologia, que é uma prática esotérica que atribui significados espirituais e simbólicos aos números. E quando examinamos os evangelhos canônicos com mais atenção, podemos perceber a presença e a repetição de alguns algarismos específicos, tais como o 3, o 40, o 12, o 6, o 7, entre outros. Por exemplo, o número de gerações que se passaram entre Abraão e de Jesus é 42. De Abraão a Davi foram 14 gerações. De Davi ao exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Jesus, foram mais 14 gerações. Ao aplicarmos a redução teosófica no número 42, temos 4 mais 2 igual a 6. O número 6, ele é tido esotericamente como um número muito importante. É um número que representa, por exemplo, o mundo material, o mundo natural. Por quê? Porque 6 são as dimensões do reino físico. Norte, sul, leste, oeste, acima, embaixo. As escrituras dizem que o homem foi criado no 6º dia. A criação foi realizada em 6 dias, sendo que o Eterno descansou no 7º. Jesus, ele é conhecido como o Filho do Homem. E 6 também é o número da Sefirá Tiferet, que está relacionada à beleza e ao sol. A idade de Jesus, quando crucificado, foi de 33 anos. Se aplicarmos a redução teosófica no número 33, teremos que 3 mais 3 igual a 6. Então percebam que quando consideramos o número de gerações que se passaram entre Abraão e Jesus, temos 42. 42, que é 4 mais 2 igual a 6. Outro número interessante que se repete nesse estudo é que 42 corresponde a 3 vezes 14. Então temos aí também a presença do número 3. Tiferet, na árvore da vida, na Etz Haim, da Kabbalah, ela situa-se na coluna central da árvore da vida, que é justamente uma coluna essencial, uma vez que ela equilibra o potencial ativo e o potencial ativo e o potencial passivo.
É a única sefirá na árvore da vida aonde todas as outras se conectam. Então, se nós analisarmos a árvore da vida, nós vamos ver que Tiferet situa-se na coluna do meio, entre a coluna negativa e a coluna positiva, entre a coluna passiva e a coluna ativa, e que todas as demais sefirás se conectam a ela. Ou seja, isso é interessante por quê? Porque todos os caminhos da árvore da vida acabam passando por Tiferet, cujo número é 6, que significa beleza e também está relacionada ao sol. Jesus também é conhecido como sol. Jesus também diz, em João 15:7, que ninguém vai ao Pai, ou seja, Keter, que é a sefirá mais elevada, se não passar por ele, Tiferet. Então, de acordo com o Sefer Yetzirah, Tiferet representa a inteligência moderadora entre a alma e a personalidade, entre a criatura e o Criador, entre Deus e o homem. Tiferet também é a sefirá que representa Adão Kadmon. Adão Kadmon é o homem perfeito em comunhão plena com Deus, ou seja, é o filho direto de Deus. Então percebam que Tiferet, essa sefirá de número 6, presente basicamente no eixo da árvore da vida, representa muito bem o arquétipo do Cristo, o arquétipo de Jesus. Uma vez que Jesus também ele pode ser considerado como o elo de ligação entre a criatura e o Criador, entre Deus e o homem, entre a alma e a personalidade, além de ser também considerado como o homem perfeito, o filho direto de Deus, assim como Tiferet é representada dentro da árvore da vida. Outro aspecto interessante também é quando estudamos o nome de Jesus na sua versão em hebraico, que é Yeshua. Yeshua é um nome bastante interessante, por quê? Porque ele é uma forma abreviada. Ele é a forma abreviada de Yeshua, que é composto pela contração do tetragrama sagrado. Ele também é formado pelo verbo yasha, que quer dizer salvar ou libertar. Dessa forma, se considerarmos que Yeshua e Yeshua também são a forma concentrada, contraída do tetragrama sagrado, e também formado pelo verbo yasha, que quer dizer salvar ou libertar, o significado de Yeshua em hebraico pode ser Deus liberta ou Deus salva. Ou seja, o nome, a escolha do nome de Jesus já prenuncia a necessidade da restauração do contato entre Deus e o homem. Ou seja, o nome de Jesus não foi dado de maneira aleatória. Lembro a todos os ouvintes que o nome de Jesus, Yeshua, foi dado pelo anjo Gabriel, que anunciou a vinda do Mestre a Maria, como se pode ver em Mateus 1, versículo 20 e 21, e Lucas, capítulo 1, versículo 30 e 31. Um outro aspecto interessante a respeito do nome de Jesus, Yeshua, pode ser identificado quando a gente quando a gente faz o estudo numérico da composição do nome de Jesus. Todos nós sabemos que o alfabeto hebraico, cada letra possui um valor numérico. Então, o nome Yeshua, ele é composto pelas seguintes letras: Yod, Shin, Vav e Ain. Ou seja, Yod valendo 10, Shin valendo 300, Vav valendo 6 e Ain valendo 70, o que dá um valor de 386. Se aplicarmos a redução teosófica, 3 mais 8 mais 6 equivale a 8. 386 também é a mesma coisa que 193 vezes 2. As palavras Ahavá, que quer dizer amor,
e Ehad, que quer dizer um, cada uma dessas possui um valor de 193. Ou seja, a gente pode concluir também que o nome Yeshua pode significar Deus salva, e também quer dizer unidade mais amor. Ou seja, Deus é amor, Deus é unidade. Ou Yeshua é o amor, a Havá, tornado um, Ehad, no nome de Deus, tetragrama sagrado. Então perceba que a partir do momento que nós analisamos de maneira mais cuidadosa aquilo que está nos evangelhos, e quando nós decodificamos sob a chave numerológica, principalmente das palavras, os significados ocultos, eles aparecem. Então, o nome de Jesus, que outrora parecia um nome sagrado, todavia, sim, é verdade, todavia um nome simples, a partir do momento que nós o traduzimos, o entendemos, utilizando a chave da numerologia, esse nome ele passa a ter um significado muito mais espiritualizado. O nome Yeshua também possui o mesmo valor numérico que o tetragrama. Tetragrama sagrado, para quem não sabe, é a forma como a tradição judaica abrevia e representa o nome de Deus. O tetragrama sagrado é formado pelas letras Yod, Re, Vav e Re, cujo somatório é 26. Dessa forma, pela redução teosófica, também temos o número 8. Quando duas palavras possuem o mesmo valor numérico, isso quer dizer que ambas têm forte relação entre si. Então, nós temos uma forte relação entre o nome de Deus e o nome de Yeshua. Todavia, isso é bastante interessante, a palavra Shaitan, que em hebraico significa Satã, ou seja, acusador, adversário, nada a ver com a figura do diabo, com a figura equivocada do diabo que a igreja impõe. Shaitan ou Satã quer dizer acusador, adversário. Essa palavra, ela também possui o valor numérico equivalente a 8. E ela é formada por Shin, Tet e Nun. Se aplicarmos a redução teosófica, ela também assume um valor de 8. O número 8, que é chamado de Shemoné, em hebraico, representa o que transcende o ciclo natural das coisas, ou seja, é o mundo além da criação física. Por quê? Porque se 7 é a totalidade da criação, o mundo foi criado em 7 dias, o 8 ultrapassa a criação. Ele tem a ver com o divino, com o eterno, com o plano espiritual. É por isso que, na cultura judaica, o Brit Milá, a circuncisão, é feita no 8º dia. E o Brit Milá, ou a circuncisão, significa a aliança entre Deus e o homem, que vem desde aí da época de Abraão. Agora vocês podem perguntar, poxa, mas quer dizer que o nome de Deus, de Yeshua e de Satã possuem o mesmo valor numérico? Sim, sim, é verdade. Todavia, isso não quer dizer que são iguais, mas sim que os três partilham a mesma dimensão, todavia de modos diferentes. Deus, o tetragrama, representa a fonte do infinito, a criação primordial. Yeshua, Jesus, representa a emanação redentora desse infinito, a luz restauradora, enquanto que Satã representa a distorção ou a resistência ao mesmo princípio. É o espelho da luz que permite o livre-arbítrio. Então, nesse caso, nós podemos ter aqui um exemplo da trindade cósmica, aonde Jesus seria o princípio positivo, Satã o princípio negativo e Deus o princípio equilibrador de toda a dualidade.
Outro aspecto interessante, quando consideramos o nome de Jesus em grego, que é Iesus. Iesus, nós temos iota, eta, sigma, ômicron, y e sigma final, cujo o valor numérico é 888. Novamente, temos o 8 aí sendo apresentado, né? Bom, 888 podemos reduzir a 24, que novamente volta ao 6, que é o número do homem. Então, em grego, nós temos o 8 e o 6. O que isso nos indica? Nos indica Jesus como pontífice entre o homem e o infinito. Uma vez que no mesmo nome nós temos relacionados o 8, que tem a ver com o infinito, e o 6, que é o número do homem. E Maria? Maria, em grego, é mapia, e é formada pelas seguintes letras: Mi, alfa, rho, iota e alfa, que dá um valor de 152. E vejam só, se reduzirmos 152, o valor numérico será 8. Novamente, temos aí uma relação entre Jesus e Maria, dada pelo número 8. Ou seja, Jesus relacionando-se com Maria. Porque Maria foi justamente o canal escolhido por Deus para a encarnação do Cristo na Terra. Então percebam que a partir do momento que nós interpretamos sob o ponto de vista numérico, como o Evangelho se torna muito mais poderoso, como as mensagens ocultas se tornam muito mais poderosas espiritualmente falando, e como nós conseguimos ter um grau de compreensão muito maior a respeito do real papel e da real importância da vinda do nosso Mestre Jesus aqui na Terra. Pois bem, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, eu sou o J.P. Filho, esse aqui é o programa Sabedoria Oculta. Estamos falando a respeito do significado numérico de algumas palavras dentro do Evangelho. Estamos falando a respeito do significado numérico do número de Jesus e Maria. Muito obrigado aí pela presença, aqueles que estão chegando agora. Gostaria de fazer a divulgação do meu livro, o Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus, que já está entre os 5 na Amazon, na categoria Religiosidade e Numerologia. Estou muito contente, já está disponível a entrega, já foi lançado, já está disponível. Também está no catálogo da Martins Fontes e de uma série de outras livrarias. Gostaria de anunciar também que agora, nessa quarta-feira, às 20 horas, quarta-feira agora, na Rua Liberdade, 457, em São Paulo, eu vou dar uma palestra, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus, onde o tema de hoje também vai ser abordado, tá? No Templo Maçônico Crivo da Razão, tá? Na Rua São Joaquim, 457, São Paulo, às 20 horas, tá? Quarta-feira agora. Não vai ser uma sessão maçônica, dessa forma a entrada é livre, e aí, assim, além de ser livre, a entrada é franca. Estão todos convidadíssimos aí a participarem da reunião, aqueles que tiverem aí interesse em se aprofundar mais a respeito desse assunto. Nessa palestra eu vou falar muito mais a respeito desses detalhes de numerologia, significado cabalístico, etc., a respeito aí da vida de Cristo e também dos evangelhos. Então, quem tiver interesse, está dado o recado aí, vai ser um prazer encontrar vocês. Quero dizer também que hoje, 6 de outubro, tem início aí as celebrações do Sukkot, também conhecido como Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos, né? O Sukkot, ele começa hoje e vai até então o dia 13 de outubro, que é quando o povo de Israel recorda o tempo em que caminhou pelo deserto,
após o êxodo, habitando em tendas frágeis, dependente inteiramente da proteção e da provisão de Deus, né? Nessa época, as famílias constroem cabanas, que são chamadas de sucás, que são cobertas com ramos e folhagens, e nelas fazem suas refeições, orações e às vezes até dormem. As cabanas, elas lembram que a vida na terra é passageira e que tudo que temos é transitório, e que o verdadeiro abrigo está na presença divina. Então, inicia-se hoje e vai até o dia 13 de outubro. Então, para todos aqueles que são membros da comunidade judaica, Chag Sameach, uma feliz festa de Sukkot a todos. Por fim, já estamos quase encerrando. Como sempre, vamos terminar com o nosso conto final para a meditação. Certo dia, estava o mestre sobre o monte a falar à multidão, quando o mais velho dentre todos o indagou com raiva. Tu vens à nossa cidade, pregas que tanto nós quanto os gentios teremos direito à salvação, que eles, perante o Pai, são tão merecedores dos tesouros do céu quanto nós, e que devemos amá-los como se fossem os nossos. Pois te digo, andarilho, que isso tudo é blasfêmia. Sou o mais velho dentre todos desta comunidade. Estou aqui desde antes que cada plantação desse sua primeira colheita. E por ser justamente o mais antigo entre todos, digo que, em toda a minha vivência, nunca vi tamanha bobagem. Após a fala do ancião, 2/3 da multidão se manifestou em concordância com o que ele havia dito. O mestre, olhando de forma austera, todavia amorosa, pensou por alguns instantes e respondeu com toda calma: Homem, pode ser o mais velho deste povo, contudo, pela raiva que deixas transparecer quando falas de teus irmãos, estás longe de seres o mais sábio. És sim, pois, dentre todos, o mais colérico. Pois em verdade vos digo, observem as rochas que jazem em frente à praia. Ficam ali por todos os tempos, mas não aprendem a nadar. Ao contrário, são aos poucos desgastadas pelas intempéries e pela ação das águas que vêm e vão, até se tornarem simples grãos de areia. Pois é certo que não se deve armazenar vinho novo em odres velhos, pois este romperia os odres e o vinho seria perdido. Porventura, velho, és tão perfeito ao Criador dos mundos que não sentes frio, dor, tristeza, júbilo, gozo e remorso, tal como aqueles que desprezas? Não nasce o sol para todos? Não molha a chuva todos os campos, independentemente da cor do solo ou do que ali foi plantado? Pois te digo, velho, que aquele que se julga melhor que seu irmão, também se julga melhor do que Deus. Assim como o caminho mais curto para chegar ao coração de um pai é tratar bem seu filho, assim é com o Criador dos mundos. Se quiser sentar-se ao seu lado um dia, começai a adorar as suas obras, pois todas estas são santas. O velho ouviu atentamente a resposta do mestre e em seguida deixou a multidão. Entretanto, ninguém o acompanhou. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Sabedoria Oculta. Nos encontramos novamente na próxima segunda, às 15h30, aqui na 95.7 FM. Meus contatos são 11 97 257 8007, o WhatsApp, e J. Alexandre Filho, que é o meu Instagram. Até mais e que a luz da sabedoria ilumine o seu caminho. Fiquem com Deus e muito obrigado. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial